Boa tarde, galera! Tudo bom? Vamos começar mais um Community Call nessa sexta-feira. Acabou o mês de agosto finalmente, início do mês de setembro oficialmente. Já vamos abrir as portas aqui com o Community Call. Eu sou o Lucas aqui da Deco CX, estou muito animado de começar mais um Community Call aqui com vocês para poder a gente saber o que está acontecendo na Deco essa semana, o que aconteceu aqui na comunidade. Já vou partir logo para os trabalhos e vou chamar a Malu, que já está aqui no stage com a gente, para apresentar o novo SEO Preview. Tá Boa aí, tarde, Malu? Vou gente. fechar Vamos minha lá. câmera aqui. Vai lá, mete bronca. Boa tarde, eu sou estagiária aqui no time de engenharia da Deco. E aí eu vou mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. O novo SEO Preview que a gente tem. Tá conseguindo ver direitinho? Tudo certo? Sim, tudo certo. Ah, boa. Pronto, então eu tô aqui na home do meu site e aqui a gente tem o SEO e meta tags, né? Atualmente, a gente agora pode importar direto do site que a gente quer pegar. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui da ZDog só para mostrar. Que aí o meu bloco de SEO default vai ser preenchido com as props de SEO que tem no site da ZDog. Depois que carrega, aí a gente é direcionado para o bloco de SEO. E espera carregar um pouquinho. Pronto, aí aqui já tá com tudo preenchido, tanto o title, description, tipo, imagem, favicon e tal. E aí é só a gente salvar e publicar esse bloco. Que aí uma new revision vai ser gerada. Aí se a gente volta aqui pro início agora do meu site, a gente consegue ver que é o Dazidog que tá aqui agora, as informações. Então, é uma coisa que antes a gente precisava preencher manualmente, mas agora a gente consegue importar do site, o que é bem legal. E é isso. Valeu, gente. Lucas, tá multado o teu microfone. Não tá satisfeita, não. Ainda não escuta. Caraca, isso que dá mutar tanto aqui quanto no Discord. Muitos botões aqui para apertar, gente. Eu fico confuso. Agora vamos receber o Candeia. Eu tô sabendo que o Candeia. E aí ele me explica o que ele vai falar. Eu tô sabendo que ele vai falar o que tem de novo nos apps e também vai falar de Client-Side Invocation. É isso, Candeia? Explica um pouco pra gente o que você vai falar aqui. Boa. Isso, exatamente. Deixa eu ligar aqui minha câmera. Ter certeza que tá tudo pronto aqui. Beleza. Então, boa tarde a todo mundo. Eu sou o Marcos Candé, sou engenheiro aqui na Deco. E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre apps, e o que é uma app, o que ela faz e o que isso muda para a gente, para quem já tem site e para quem está começando agora. A gente fez um mini blog post, então dá para dar uma olhada mais com detalhe aqui. Eu vou passar por algumas partes dele aqui na apresentação, mas apps é uma parte muito importante da gente que estava faltando, que é uma forma modular, né, de você estender as funcionalidades da loja, construir coisas que são empacotadas e também distribuídas de uma forma legal. Primeira coisa que vocês devem perceber com essa mudança é que agora com as apps, se você entrar lá no admin e for criar um site novo, primeira coisa é que a Fashion saiu e agora tem três carinhas que parecem muito com a Fashion, né? Mas não são. Candeia, você tá Oi, compartilhando sua tela ou não? Porque a gente não tá vendo nada. foi mal. Percebi no discurso que eu acho que você tava compartilhando a tela. Ah, pois é. Vai lá, mete bronca. Porra. Então, como eu tava falando, a gente tem um blog post aqui, que a gente fez agora há pouco, só para marcar isso temporalmente, que vai ser uma coisa que provavelmente vai mudar para muita gente, no sentido de vai poder fazer agora funcionalidades e distribuir elas no ecossistema. Como eu falei, a primeira coisa que vocês vão notar diferente é que aqui no Create Site, quando vocês forem, não tem mais a Fashion,
Apesar dela existir lá como repositório, ela parou de ser um template padrão da gente. Agora tem essas 3 carinhas, cada um com uma plataforma diferente, vai ter mais, esperamos. Mas por enquanto temos o Storefront VTEX, Storefront Shopify e o Storefront Venda, né? Que são carinhas configurados e basicamente prontos para você começar a fazer seu site a partir de um template, não só VTEX, mas sim de outras plataformas, tá? E aí a outra coisa que provavelmente vocês devem ter mudado, ter percebido antes de eu falar de apps, é que a gente já colocou uma alerta de manutenção aqui no STD. O que isso significa? Ninguém vai começar a quebrar por causa disso, ou breaking change, esse tipo de coisa. É só porque a gente resolveu organizar de outra forma, ao invés de organizar aqui no STD. Então, inclusive, o próprio STD usa o apps para poder manter funcionalidade com quem já está rodando. Vou comentar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas a ideia é que o DecoSites STD agora seja substituído pelo DecoCX/apps. Tem até o nosso logozinho aqui. Aqui fala um pouquinho das apps que estão aqui dentro. O que vai fazer sentido existir aqui dentro? Basicamente, apps que é comum o ecossistema compartilhar, né? Você não precisa fazer sua app aqui dentro, você pode fazer sua app em qualquer repositório, não precisa ser no DecoSites também. Nesse caso aqui, era a mesma ideia do STD, né? Quais são as standard apps que a gente quer distribuir? Inclusive, tem 2 apps aqui que é para manter compatibilidade com o que a gente já tem, tá? Para quem já está rodando, sem app. Aqui tem um pouco de descrição que cada app faz, mas a divisão aqui está bem clara entre pastas e o que você precisa fazer, tá? Mas beleza, começando do começo, agora, de verdade, o que são apps, né? Apps são basicamente, deixa eu botar em português aqui. Então, apps são basicamente um pacote de funcionalidade, né? Nesse caso, são business capabilities mesmo que você usa para estender sua loja. Então, nesse caso, pode ser uma coleção de componentes, uma coleção de section, pode ser uma coleção de loaders, pode ser qualquer coisa que você possa imaginar. Então, por exemplo, dá para imaginar que o Algolia dá para ser feito como uma app, o Links Impulse dá para ser feito como uma app, como na verdade, a app da VTEX, a app da Shopify, a app da Venda, por exemplo, ou outras apps. Para começar a desenvolver a app é muito simples, basta rodar esse comandozinho aqui. Tá tendo algum problema com o Deno na hora de rodar, mas isso aí é tranquilo. Dá para olhar como é que está funcionando lá no repositório. Daqui a pouco vai começar a funcionar. A app é configurável, então ela tem props, assim como os outros componentes, eu vou mostrar daqui a pouco. Ela também permite com que você crie várias apps no mesmo repositório, e aí a questão do versionamento, você pode usar o do Git, tranquilo, não vai ter nada muito específico da Deco. É só um conjunto de sections, loaders, actions e assim vai, para você distribuir com um nome e com uma forma de visibilidade legal dentro da Deco. Então, tem alguns detalhes aqui de implementação. Eu vou mostrar um pouco a cara do Storefront para vocês, só para ter uma ideia. Então, se vocês entrarem aqui no Storefront VTEX, por exemplo, esse carinha aqui já está funcionando com apps, tá? Então, dá para ver aqui que ele tem essas 2 apps, o Deco Hub, que eu vou falar daqui a pouco, e essa site.ts. E aí, se a gente olhar aqui no repositório do Storefront, o que apareceu de novo é que tem uma pastinha apps aqui, tá vendo? Tem justamente o Deco Hub e o site.ts. Eu já volto para cá. Mas aqui dá para ver que a gente tem um site TS instalado. Instalar nesse sentido é a mesma ideia de você criar uma section, criar um loader, salvar e publicar, tá? Instalar uma app, nesse caso, é salvar e publicar ela como um bloco. Uma app é um bloco como todos os outros que a gente já conhece, tá? Então aqui estão as props da app. E o que são as props da app? São coisas que ela consegue acessar em qualquer lugar, né? Em qualquer loader, em qualquer section, em qualquer lugar que você que está dentro dos conceitos da Deco, né? De blocos e tal. Então, nesse caso aqui, essa app Storefront, que é uma app que é o próprio site, né? O próprio Storefront tem uma app que usa funcionalidades de outras apps que a gente criou. Ele também tem props, então ele pode pedir outras propriedades adicionais além dessa aqui. Eu vou mostrar daqui a pouco. De resto, tudo parece muito igual, tá? Então, o Pages continua igual. Aqui são as páginas, funciona do mesmo jeito. Tem as sections, tem os loaders. Tudo nesse sentido funciona igual. A única diferença é que tem um conceito novo, que são as apps, que são basicamente conjunto de sections, loaders, actions e matchers. Se eu não tivesse nenhuma app instalada aqui nesse site, não ia aparecer esses carinhas aqui. Então, só aparece porque existe pelo menos uma app.
instalada, tá? Quando vocês começarem em um template, ela já vai estar instalada. Agora vamos para o código. No caso aqui do Storefront, essa app já tem muita coisa, né? Então tem várias propriedades e tal. Eu vou começar uma app do começo só para ter uma ideia mais ou menos do que de como é simples começar uma app, mas depois vocês podem olhar a fundo aqui como é que funciona, tá? Como eu falei, antes de começar a app, o que dá para ver aqui? Nada mais é do que um arquivo .ts dentro da pasta apps, uma função que você exporta como default function, que recebe props, que são justamente as propriedades da app, né, que ela vai ter acesso, e que retorna um tipo. Esse tipo se chama app. Uma app também pode ter dependências. Nesse caso aqui, que é esse terceiro parâmetro, ele está dependendo dessa outra app que se chama commerce. Isso aqui é uma carinha de uma app, né? Ela tem um state, ela tem um manifest, ela tem esse dependencies aqui, e esse dependencies aqui, ele depende dessa outra app que se chama commerce. Tá bom? E aí, deixa eu ver se tem algum exemplo. Acho que aqui não tem nenhum loader e nenhum action para mostrar, mas eu vou criar aqui pra gente. Bom, mostrando o que existe é isso. Eu vou criar uma app aqui do zero. Então, para criar uma app aqui do zero, eu vou aqui no meu terminal. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho ele. É bem simples, apesar de que eu acho que o comando aqui ele tá dando uma travada para começar uma app, mas é tão simples que dá para fazer manualmente. Então, para começar uma app é deno -a -r e esse deco cx /init aqui. Quando você rodar, ele vai perguntar qual o nome da app. Aí você pode chamar, sei lá, Community Call App. Você pode dar o nome que você quiser. Depois que você escrever, ele vai criar uma pasta com esse nome, tá? E aí ele vai criar uma estruturazinha de diretório. Aparentemente ele tá parado nesse arquivo aqui, mas ele já criou uma estrutura de diretório que é suficiente para a gente começar. Porque é bem simples mesmo. Então, se eu for aqui no Community Call App, vou abrir ele aqui no meu VS Code. Basicamente, pouquíssima coisa ele tem aqui. De cara, ele tem esse import map aqui, né, que a gente já conhece, que é um arquivo deno. Ele tem esse deno.json, tá? Tem alguns comandos nossos aqui. Ele tem esse deco.ts, que vai especificar quais são as apps que estão aqui dentro. Então, se você quiser criar outra app, basta colocar nesse array aqui. E ele tem a pasta da app em si, que aqui está vazia, que o comando falhou. Mas a gente pode vir aqui e criar novos loaders, novas actions, novas sections, tudo aqui dentro, tá? Como se fosse um site. Então aqui dentro, por exemplo, eu vou criar um myloader.ts. Deixa eu abrir aqui o terminal. Eu vou criar esse myloader.ts e vou, sei lá, vou pedir uma mensagem qualquer, uma string aqui com uma mensagem. E vou, como a gente já sabe, né? Criar um loader exportando o myloader aqui. Vou pegar essa mensagem aqui das props e, sei lá, vou retornar essa mensagem. Esse é um loader muito simples, né? Que a gente poderia implementar em qualquer app. A outra coisa que deveria ter criado, mas não criou, é que uma app tem um mod TS, né? O que é o mod TS? No Deno foi convencionado que esse mod TS é meio que o entry point dos seus módulos, né? Então é aqui que a gente vai definir o que a app é de verdade, meio que a função da app, aquela função que eu exportei lá dentro do Storefront. Então ela também tem props. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, eu posso pedir uma URL, por exemplo, aqui para ser preenchida. E ela também tem um export default function app, né? Ela vai receber essas props ali, que eu vou chamar aqui de state, que eu vou explicar daqui a pouco, e ela retorna um tipo, como eu falei, que é uma app de manifest, que é o tipo dela, e o estado dela, que nesse caso é os props, tá? Aqui eu vou importar o tipo app do... A gente parou de usar o $live, agora está usando o deck, então deck.mod.ts, provavelmente está aqui no meu import map, tá? E aí eu vou importar o manifesto em si, e o tipo manifest, que está aqui, que vai ser gerado ainda quando eu der no task start, e eu vou retornar aqui nessa app. Então, uma app é isso aqui que você está vendo. Quando eu der no task start, ele vai criar para mim o manifest.gen.ts aqui. Provavelmente as coisas vão começar a funcionar e parar de aparecer vermelho.
Beleza, pronto. E aqui eu já tenho uma app que tem um loader chamado MyLoader. Para facilitar, para você não precisar de um site para testar, a gente também fez um novo comando chamado deno-task serve. E o próximo parâmetro é o nome de um site qualquer, que você pode criar blocos sem influenciar a produção. Nesse caso, eu vou usar o meu chamado Candy-Store. Então, quando eu entrar aqui no DecoSites Admin, Candy Store Library, e apontar para o meu localhost, ele vai aparecer, não tem nada, né? Sections vazia e uma app, que é essa app que a gente está criando agora, Community Call App. Quando eu entrar nela, dá para ver que ela vai pedir a URL. Qual é a URL? Essa URL que a gente pediu aqui no mod. Então eu posso preencher com qualquer coisa, sei lá, deck.cx. Então eu vou criar aqui, dar um nome qualquer, app v0. Isso aqui não é importante, isso aqui é mais para você situar, instalar mais de uma app, dar versões para ela, versões para as props, e vou publicar ela nessa loja que eu estou testando. Quando eu voltar aqui, vai aparecer um loader novo, que é o loader da minha app. Esse MyLoader, se vocês lembram bem, eu adicionei uma mensagem para ele printar, né? Então eu posso vir aqui, escrever alguma coisa, e aí, como ele está retornando um objeto, ele está retornando assim, a gente pode aproveitar, vir aqui no MyLoader e ajeitar esse retorno, né? Então, colocar assim. Tem que rodar aqui de novo, mas provavelmente já deve ter ajeitado aqui. Então, se eu botar uma mensagem, ele retorna a mensagem aqui. E assim, para não limitar tanto, eu vou só dar mais um exemplo. Então, vamos fazer de conta que esse loader aqui retorna essa mensagem, né? É uma mensagem, vou botar aqui que é o value. Vou botar que é o message. Então, eu vou botar aqui que esse loader retorna esse message. Beleza? E vou criar uma section. mySection.tsx. Como vocês sabem, a section recebe props também. E eu vou receber aquela message do meu loader e vou colocar numa div. Só para a gente ter uma noção de como é que as coisas se conectam. Eu vou retornar a div e vou colocar aqui a minha mensagem. Vou importar no meu loader lá, né? E vou colocar aqui que a minha message.message, nesse caso aqui. Aqui eu estou rodando de novo só porque está sem watch, né? Ele inseriu... tá faltando dar um deno task start, para poder... agora sim, ele inseriu a section aqui no meu manifesto. Eu posso voltar a dar o deno task serve lá, e aí eu posso voltar para cá, né? E agora vai ter uma section nova, e como vocês lembram, eu disse que aquela section recebia uma mensagem, né? E aí, como existe meu loader, eu posso configurar essa mensagem, e aí vai aparecer aqui, normal, né? Como uma section. Acho que é bem isso. Provavelmente a gente vai descobrir muito mais coisa quando estiver implementando. Dá para fazer coisas muito mais complexas. De apps, era isso que eu queria falar. A outra coisa é bem rapidinho. Tem um detalhe legal que eu não falei. Aqui no loader, como vocês podem lembrar, ele recebe o request também. E tem um parâmetro a mais, que é o context, né? Não sei se vocês lembram. E agora, esse app context, o natural é a gente exportar ele aqui. Então, eu vou exportar um app context type aqui, app context. E o tipo dele vai ser um tipo chamado app context daqui, do próprio Deco, mas ele recebe uma app como parâmetro. Como eu sei que essa minha função retorna uma app, eu posso usar essa anotação de return type. Então aqui é meu app context. Aí eu posso importar esse app context lá do meu mod TS e eu tenho acesso aqui no CTX, às props que eu defini. Então, por exemplo, a URL que eu defini aqui eu tenho acesso. Se eu botar uma coisa, uma propriedade qualquer aqui, eu vou ter acesso aqui também. Então eu vou ter acesso ao number. Então, por exemplo, lembra que a gente definiu um URL? Vamos fazer esse loader retornar a URL aqui também, ctx.url. Só para dar uma noção de que dá para conectar essas pontas, né? Opa, falta botar o URL aqui. Perfeito. Então, quando eu rodar de novo e entrar aqui no loader, né, que é o cara que está... Lembrando que eu criei com a URL aqui, DecoCX, né? Então, quando eu for aqui no meu loader, eu consigo, já está com a URL lá, eu consigo botar a mensagem, beleza? Outra coisa que a gente mudou nessa versão é que já está nos docs lá,
é que, para quem usava o Invoke, vocês lembram do Invoke? Tinha uma chaticezinha de colocar um string como uma chave e tal. Agora você consegue acessar diretamente com um ponto, né? Então, antes era meio que você passava a chave como um string, agora você consegue acessar com um ponto. Então, se eu quiser chamar um loader, ao invés de passar o ponto .ts dele, aquele decosites std barra loaders, não sei o que, vai aparecer assim agora. Você consegue acessar com um ponto. Ponto .app, ponto .loaders, ponto .myloader e passar as props, e isso aqui retorna o resultado. Bom, acho que é isso. Vou mandar o blog post aqui para vocês darem uma olhada. Também tem documentação. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Depois dessa, só uma salva de palmas mesmo. E agora uma pra Malu, que eu não tinha botado salva de palmas pra Malu também. Pronto. E agora eu vou chamar o Jimenez, que vai mostrar pra gente como usar o novo HTTP Client para novas integrações com APIs. É isso, Jimenez? Boa, é Tá isso pronto mesmo. aí? Chega junto então, vamos lá. Boa. Só deixa eu postar aqui. Boa. Então, galera, o Canê acabou de mostrar para vocês esse novo apps, né, que a gente tem. E basicamente, né, para você fazer uma app nova, você tem que vir aqui, né, criar uma. O que a gente faz, né? A gente vem aqui, cria uma pasta e cria esse mod teste, né? Então, criando um mod teste, geralmente você tem uma app. Só que o que acontece é que o que a gente espera agora também é que tenha uma explosão de apps, né? Que o pessoal faça bastante apps. E uma app, basicamente, é esse mod com loaders e actions, né? E tudo mais. Então, basicamente, a app tem esse mod e tem, sei lá, um loader aqui de search, por exemplo. O que o loader de search vai fazer? Ele vai pegar props, né, que vão chegar nele, e vai chamar a API, vai transformar o resultado e vai voltar para o front, para que o front ele consiga renderizar um produto, por exemplo, ou uma lista de produtos. Então, a app não faz nada mais, nada menos do que, tipo, ela recebe um request, chama a page e-commerce, né? Ou chama alguma page terceira, pega o dado, transforma o dado e volta para o front-end. E aí, o que a gente começou a ver é que nas nossas apps, elas estavam, cada implementação ela estava fazendo de um jeito, né? Elas estavam chamando as APIs de um jeito ou de outro. Então, por exemplo, aqui na implementação da venda, a gente tinha esse carinha que era um client, que ele pegava e meio que implementava aqui na mão mesmo, né? Ele falava assim, eu recebo, sei lá, um token, a URL que eu tenho que chamar, e aí eu crio um fetcher que faz um fetch na API, e aí eu crio esse client aqui, e injeto, e os caras usam esse client e tal. O da Shopify, ele meio que fazia um pouquinho diferente, então ele tinha um outro client aqui que fazia uso de outras coisas e passava parâmetros diferentes, né, e tal. E para a gente começar a manter isso tudo aqui, né, nesse repositório, tá ficando um pouquinho difícil. E aí, o que a gente fez aqui foi unificar, na verdade, como você chama as APIs terceiras, né? Então, como é que você escreve um cliente HTTP, né? Que nem esse cara aqui, que usa o fetch por baixo, para chamar as APIs de e-commerce e APIs terceiras para que fosse sempre o mesmo jeito, né? E você batesse o olho e entendesse o que está acontecendo. E aí, então, o que a gente fez foi isso. Então, a gente criou no UTS aqui, a gente criou um carinha chamado Create HTTP Client. E que você chama ele e ele te volta um método fetch que você pode usar para chamar as APIs de e-commerce. Mas o que ele faz, né? Como é que você usa esse cara para chamar uma API de e-commerce? Então, aqui, eu vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, o da venda, que eu estou fazendo a migração agora, nesse exato momento, que eu peguei, né? Então, para vocês verem como é que vai ficar o antes e o depois. Então, aqui eu ainda tenho a implementação do cliente aqui da venda, como estava antigamente, onde eu pego, vou criando as funções aqui na mão e volto um JSON aqui. Então é bem arbitrário aqui do jeito que eu volto. Eu posso criar nomes, né, que não tem nada a ver com a API, então fica meio estranho. E aí, o jeito novo, né,
que a gente está usando, que é o Create HTTP Client, como é que você faz? A gente inventou esse jeito aqui de você, na real, você não é muito arbitrário, né? Como você faz, na verdade, você respeita a API. Então você fala assim, cara, a minha API da venda aqui, na verdade, ela tem um GET, e esse GET vai em barra API, Products ID, e aí ele vai me voltar uma resposta aqui, que ela tem um tipo de Product Response, Product Group, desculpa, e ela aceita esses parâmetros aqui da URL de query string de include images, por exemplo. E aí a parte legal é que quando você, sei lá, você vai pegar o client aqui, e aí quando você vai usar o create HTTP client, só de você passar esse tipo aqui para ele, como um parâmetro do tipo, e sei lá, aí ele precisa de base, né, para falar qual que é a API da venda e tal, que você vai usar, que é um HTTP, template 1, por exemplo, que é o nome da loja, com BR, pronto. E aí, a partir de agora, o que esse cliente tem, né? Esse cliente, se eu vir aqui, client, e abrir um parâmetro aqui, ele vai pegar e vai me listar todos os métodos que eu escrevi nesse interface API aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um get em barra API barra deco, por exemplo. Suponha assim que tem esse cara aqui. E aí, se eu vim aqui em client, ele vai aparecer aqui, ó, agora, barra API barra deco. E aí, a parte mais legal que a gente fez aqui é que esse próprio Create HTTP Client, ele gera um tipo aqui que você pode passar... Como esse cara aqui, né, ele é um parâmetro na URL, você pode pegar aqui e escrever um deco, alguma coisa, hello. E aí ele já tá tudo tipadinho aqui. Ele sabe que quando se você esquecer de pôr um deco, ele vai reclamar aqui falando assim, que property deco is missing. E ele já vem aqui a partir da URL. E aí você pode falar assim, pô, mas tem vários casos, né? Por exemplo, tem casos de APIs que eu boto aqui, mas não necessariamente é required, né? Como ele tá sendo aqui, né? Ele falou assim, tá o parâmetro deco, tá aqui em cima, o parâmetro deco is missing type but required. E aí, como é que você faz isso? Bom, você faz isso como você faz no padrão de URL mesmo. Então você põe uma interrogação aqui. E aí, botando uma interrogação aqui, na verdade, na definição do tipo, você tem o quê? Você tem que agora ele não tá mais vermelhinho, por quê? Porque o deco não é mais required. Então você pode colocar um deco, mas se você escrever o deco aqui, ele ainda entende que ele existe e que ele pode ser uma string ou undefined ou number, né? Então você ainda pode pegar aqui e passar. E aí no final que ele vai chamar, né? Quando ele for chamar a API, ele vai chamar em barra API barra hello. Nesse caso aqui. Seria esse o fetch que seria feito por baixo dos panos. Então, desse jeito aqui, a gente tem um jeito meio que unificado, né? De você vir aqui, descrever uma API, né? Descrever os endpoints dela e os parâmetros e as respostas dela. E aí, isso aqui gerar um cliente que ele é tipado, bonitinho, dependendo das API, de como você chama a API em si. E não é mais arbitrário, né? Como era antes, que você vinha aqui, gerava um monte de função. E dependia muito do desenvolvedor que estava fazendo o código, o jeito que ele gostava de chamar essas funções aqui. E aí, desse jeito aqui agora, fica bem tipadinho de como você depende do que você está chamando, né, por baixo. Outras coisas interessantes aqui é que quando você faz uma chamada que tem um body, por exemplo, esse patch aqui, ele tem um body. Então, se eu for chamar ele, quando eu chamo ele, ele vai pedir dois parâmetros, né? O primeiro parâmetro é o ID, então que eu posso passar o ID. E aí, no segundo parâmetro, ele ainda está vermelhinho porque ele está precisando do body. Porque eu falei para ele que aqui, ele precisa de um body que tenha esses atributos aqui, por exemplo. E aí eu tenho que vir aqui e botar o body com aqueles atributos. E aí ele fala assim, tá faltando zip, tá faltando cupom e tal. E aí se você for preenchendo aqui, ele vai ficar feliz. E a parte legal de tudo isso aqui
é que quando você bota um response aqui, ele também tipa a resposta certinho, né? Então, se você fizer um await aqui, chamando a função aqui, a resposta, quando você vai fizer um JSON aqui, ele vai voltar a promise certinha do... Deixa eu pegar aqui, esse banner não tem response aqui ainda. Mas se eu pegar um cara que tem response, acho que é o Products ID, boa. Esse cara que tem response aqui, né, que eu botei aqui, quando você fizer um JSON, ele vai falar que esse JSON aqui, na verdade, ele tem um tipo que é o tipo que é esse cara aqui, que basicamente é esse product group aqui. Então, a parte legal, né, de tudo isso é que você vai escrever sua API e vai estar tudo tipadinho, tanto quanto parâmetros da API, da URL, quanto parâmetros de query string, quanto a resposta, quanto o body. Então, acho que essa é a grande coisa que a gente fez. E a coisa que é legal, realmente, é como isso aqui é implementado, que, na verdade, não é nada mais, nada menos do que um fetch. Então, no final, a gente faz um fetch, passando a URL e o que você passa. Então, é um clientezinho bem fino mesmo, que é meio que só meio que ajuda a fazer um fetch ficar tipado, né? Que é uma coisa que a gente geralmente não tem. O fetch geralmente falta um JSON, que é um N, né? Um tipo N. Então, desse jeito, a gente consegue meio que tipar. E todo esse código aqui é para fazer aquela URL, né? O path, para fazer o revive, né? Daquele path, template, e colocar os parâmetros que você põe na URL, e query strings, e body, né? E ajeitar o body e tal, pro fetch. Então, é isso aí. Agora a gente está fazendo a migração. A gente já fez a migração da VTEX, então os loaders aqui da VTEX já estão todos desse jeitinho. Então, por exemplo, aqui eu pego o clientezinho aqui do VTEX Commerce Stable para pegar a navbar, né, a category tree, e eu chamo ela aqui com quantos níveis eu quero. Aí eu falo assim, cara, faz um cache aqui também com stale where validate. E é isso, ele volta tudo tipadinho, bonitinho. E acho que é isso. Acho que a última coisa é isso aqui também, né, que a gente fez, que deixa agora o cliente ele tem essa opção de você pode passar um deco aqui com um cache e pedir para ele fazer um cache stale or validate em qualquer API, né, que a gente chama. E aí isso era para ter uma performance bem maior nessas APIs que a gente cacheia. E acho que é isso. Só resta uma salva de palmas aqui pro Jimenez. Muito obrigado, cara. E agora eu vou chamar, estreando aqui no Community Call e estreando na Teco também, o Tavano, para poder falar de integração no Shopify. É isso, Tavano? É isso aí. Opa, vamos lá. Valeu, Lucas. Bom, e aí, galera? Boa tarde, comunidade. Primeira vez estreando aqui. Antes de falar da integração com a Shopify, queria reforçar o que o Lucas disse. Hoje é meu primeiro dia como engenheiro de software aqui na Deco, então continuem contando comigo. Eu já ajudava um pouco na comunidade, agora a ideia é aqui somente. E vou trazer um pouco da nossa integração com a Shopify, tá? Vou puxar a tela aqui. Boa, tá aparecendo aí, né? Tá sim. Boa. Bom, então, até semana passada, a gente tinha um começo de integração com a Shopify, que era basicamente os loaders de produto, categoria e busca, mas ainda não dava para subir uma loja porque a gente não tinha carrinho, nem proxy de checkout, nem my account. E aí, hoje cedo, a gente finalizou tudo isso. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Então, se vocês quiserem fazer uma loja de Shopify, agora já é possível, tá? Então, e melhor, ela já está seguindo os padrões que o Candé e o Gimenez mostraram, de app, storefront e tudo mais, tá bom? Eu vou começar mostrando o My Account. Boa, aqui eu já estou numa página da Shopify, tá?
a URL continua sendo a mesma, isso aqui é um proxy, igual vocês estão acostumados na VTEX. E aqui eu vou fazer o meu login. E estou na página de account, então se eu tivesse já realizado algum pedido nessa loja teste, apareceria aqui. Então, acho que de account é isso, não tem muito mais para onde ir. E aí de carrinho, já está funcionando também, então a gente já consegue adicionar, fazer o update, remover. De brinde, a gente conseguiu trazer cupom já, então já consigo adicionar um cupom. E na hora de fechar o pedido, eu já sou redirecionado para o checkout da Shopify. Tudo seguindo na mesma URL da Deco, tá, pessoal? E aí aqui é só concluir o pedido. Eu acho que no geral, assim, foi uma integração mais fácil do que a da VTEX e da Venda, porque a gente conseguiu aproveitar muita coisa. Isso deve significar que as próximas integrações vão ser cada vez mais fáceis. Pelo menos eu espero que seja assim. Por exemplo, a parte do proxy, a gente conseguiu aproveitar muita coisa da VTEX. Sobre Shopify no geral, eu acho que aqui do Brasil a gente tem uma visão um pouco errada da Shopify, a gente acha que ela é plataforma para sites pequenos ou médios, só que já saíram várias notícias, eu já vi também, que lá fora a Shopify é muito grande, então a expectativa está alta para clientes de Shopify. E é isso, o código está em /apps, eu vou deixar aqui no chat, se alguém quiser explorar ou fazer até uma contribuição, pode ficar à vontade. É isso aí, cara. Muito bom ter você aqui com a gente, Tavano. E reforçando o que ele falou, continue contando com ele e com todo mundo aqui da Deco para poder ajudar vocês aqui na comunidade. E agora, para finalizar, o Candeia vai apresentar pra gente os updates da semana, certo, Candeia? Boa, deixa eu só pegar aqui. Peraí. Beleza. Vamos lá, compartilhar aqui. Tá vendo o Discord? Sim. Beleza, os updates dessa semana, terminando a semana no dia 1º do mês de 2023, a gente tem novas documentações, a gente melhorou a documentação do Analytics e do GTM para incluir as mudanças que a gente fez, a gente melhorou um pouco a documentação de criação de app, de toda a parte relacionada a essa app, a app que eu falei agora. No admin, a gente agora tem uma aba de announcement, para quem já percebeu, e aí vai aparecer mensagens lá pra gente, por exemplo, anunciando que vai ter community call. Isso era um problema que foi corrigido, que era, não sei se vocês já entraram em um bloco, e aí a opção de publicar não está disponível, mas está de salvar mesmo, sem alterar nada, isso foi corrigido. Overlay delete but doesn't work to remove sections. Não sei exatamente qual foi esse, mas imagino que seja um delete botão que não dava para remover as sections porque estava com alguma coisa por cima. Provavelmente é aquele da edição inline. Agora a gente tem a Head of Time Build no admin, que basicamente a gente está buildando as ilhas antes de subir. Não sei se vocês lembram, mas às vezes o admin ficava bem lento. Isso geralmente tinha a ver com alguma subida nossa. E agora com a Head of Time, teoricamente é pra gente diminuir um pouco essa balançada que dá quando a gente sobe. A gente melhorou o jeito como as apps funcionam para manter compatibilidade com as lojas que já estão rodando. Então já tem a parte de migração para as lojas que já estão rodando. Se precisarem de ajuda, me chamem. No runtime, a gente implementou esse fetch aí que o Jimenez mostrou. Então tem na verdade, tem dois caras novos para fetch. Esse fetch do runtime aqui é o fetch com cache e login, que vocês vão perceber também quando estiver debugando localmente. Agora vai ter mensagens mais bonitinhas. Melhoramos também a sintaxe para invocar os loaders e actions, que foi o que eu falei. E atualizamos o readme do runtime para poder botar nossa logo nova lá de Capivara. Na nossa standard library, que foi migrada para Deco CX Apps. Colocamos o maintenance mode lá. Por favor, façam contribuições agora no Deco CX/apps. Deem estrelinha também, porque agora vamos precisar. A gente tinha muita estrelinha no STD, agora vamos precisar de estrelinha no apps.
A gente ajeitou um problema que estava tendo com o TM Campaign lá no Vertex Listing Page. E na venda, nós tivemos um novo contribuidor, acho que é Gabriel, o Bowbee. Agora vem as imagens também no loader de produto, que antes não vinha. E é isso. Deem estrelinha nos nossos repositórios. DexCX Deck, DexCX Apps, DexSites Storefront. Show de bola. Brigadão, Candeia, por trazer os updates aqui pra gente essa semana. E obrigado a todo mundo que participou. Vocês viram que a gente testou um horário novo hoje. Acho que é o último teste que a gente vai fazer. Mas foi bom que vocês vieram. E eu acho que esse horário fica bom. Fica aqui no meio do dia. Eu acho que funciona pra todo mundo. Então, muito obrigado quem ficou até aqui. Hoje a gente ainda tem mais um treinamento comercial rolando lá no nosso YouTube. Quem quiser se conectar lá às 5 da tarde no YouTube da DecoCX. É um treinamento comercial ensinando a gente a contornar a objeção, a vender a Deco. Então, para quem estiver interessado nisso, vai ser muito bom também. E ontem a gente teve um webinar com a Loja Store, que foi muito bom. Para quem assistiu, foi muito interessante ver um pouquinho dessa história, por trás dos palcos dessa história. Então é isso, galera. Muito obrigado. Ficamos por aqui essa semana e a gente se vê semana que vem às 2 da tarde.